Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Acredito que você já me conheça, já tenha assistido a algum dos meus materiais. Sou Matheus Quesada, especialista em agronegócios. E o que eu quero falar para você hoje, o que eu quero dividir com você é a minha preocupação no sentido de você, por favor, contrate um especialista. Contrate alguém que viva no mundo rural, que viva de crédito rural. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você der uma olhada em alguns dos outros vídeos que eu gravei, inclusive o link de acesso de algum deles está aqui embaixo nessa landing page, nesse site, em que você vai poder acessar algumas outras matérias que não especificamente de crédito rural, mas também falando sobre questões agrárias, de contratos, por exemplo, e você vai entender que existe uma grande dificuldade, principalmente no mundo jurídico, em se diferenciar legislação agrária específica de legislação civil comum. Então, se você contratar um advogado ou um contador ou um consultor que não seja especialista em crédito rural, que não seja especialista em direito agrário, em direito do agronegócio, talvez ele não vai saber te dar a solução adequada para o seu caso. Como eu sempre digo, um dos grandes exemplos que eu gosto de levantar aqui é sobre a diferenciação da empenhorabilidade da pequena propriedade rural e da empenhorabilidade do bem de família. Muitas vezes, quando você procura por um profissional que não é especialista na área e conta sobre o seu caso, conta que você tomou um crédito e colocou ali como garantia o sítio, a propriedade pequena da sua família, ele vai dizer para você, isso é bem de família, então vamos pedir a empenhorabilidade como sendo bem de família. E quantas vezes já recebi aqui no escritório clientes que tiveram perdas significativas no seu patrimônio, e quando eu fui analisar os processos, as causas em que eles tinham ali perdido as suas propriedades, eu me deparei com defesas que foram feitas dizendo que a propriedade não podia ser penhorada porque era bem de família. E por isso eles perderam, porque muitas vezes se alega bem de família, mas não é o único bem, não é o único imóvel que aquela pessoa tem. Se alega bem de família, mas a pessoa não reside naquele imóvel. Se alega bem de família, mas aquele imóvel, muitas vezes, apesar de ser o único, apesar de ser a residência, a pessoa colocou ali como garantia real, por exemplo, em hipoteca ou em alienação fiduciária, o que a lei dos bens de família expressamente prevê como uma exceção da proteção de impenhorabilidade dos bens de família. Você pega essas questões e você diz, foram mal assessorados? Não, foram assessorados por pessoas que não eram especialistas na matéria. Se esses clientes tivessem procurado por especialistas, eles com certeza teriam feito defesas, não no sentido de alegar que aquele bem era um bem de família, mas de alegar que ele era impenhorável por questão de ser uma pequena propriedade rural, nos termos do artigo 5º. Os requisitos são outros, é outra história, é muito mais fácil de se conseguir o reconhecimento de impenhorabilidade baseado nesse artigo, que é uma legislação específica ligada ao direito agrário e não aquela legislação do bem de família, que é uma legislação mais generalista. Eu tenho outros vídeos aqui em que eu me aprofundo mais nessa matéria. Acredito que você vai ter a experiência e a oportunidade de analisar esses meus outros vídeos em que eu vou explicar exatamente quais são os requisitos da empenhorabilidade da pequena propriedade rural por ser bem de família e quais são os requisitos da empenhorabilidade da pequena propriedade rural simplesmente por ser pequena nos termos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição. E aí você vai entender como é muito mais viável se buscar o reconhecimento de empenhorabilidade nos termos do artigo 5º e não nos termos da Lei de Bens de Família. E estou te avisando isso por quê? Para que você procure por um profissional especialista, para que você procure por alguém que saiba lidar com o meio do agrobusiness, com legislação agrária específica. Quando você for conversar com um consultor ou com um advogado que você for procurar contratar, tente usar termos do seu dia a dia, tente usar unidades de medida do seu dia a dia, para que você possa identificar se esse profissional tem ou não familiaridade com esses termos, ou seja, trabalha ou não ligado intimamente a isso.
Então, procure perguntar para esse profissional questões, por exemplo, simples como a diferença de unidades de medida como alqueires e hectares, alqueires paulistas e alqueires de outros estados, alqueirão, qual que é a diferença disso? Procure experimentar esse profissional para saber se ele sabe mais ou menos o valor de uma saca de amendoim, se você trabalha com amendoim, mais ou menos o valor de uma arroba da carne, se você trabalha com rebanhos, para que você perceba se ele está intimamente ligado ao dia a dia do agrobusiness ou se ele é um generalista e está pegando a sua causa para te dar uma consultoria, para te dar uma solução que talvez seja, em linhas gerais, correta, mas não especificamente a melhor para o seu caso. Então, fica aqui esse meu apelo para que você não fique na situação em que eu já vi tantos clientes chegarem aqui. O cliente tinha o direito, ele poderia ter conseguido o reconhecimento de uma impenhorabilidade, o reconhecimento de um direito a alongamento ou a diminuição de taxa de juros, mas não conseguiu porque não utilizou o argumento correto, a lei correta, a via correta, né? Existem questões de formalização, por exemplo, no caso do alongamento, é necessário que se faça uma notificação extrajudicial do banco em termos muito exigentes, em termos muito explícitos pela lei. Se você não faz corretamente, às vezes acaba perdendo o direito, não porque não tinha o direito, mas porque não soube exercê-lo da forma correta. Então é por isso que fica o meu apelo e o meu aviso para que você procure por profissionais que realmente se dediquem com exclusividade ou pelo menos com habitualidade ao crédito rural, ao direito agrário, ao direito do agronegócio. Fica aqui também o meu convite para que, se você tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, enfim, clique no link abaixo e você vai ter a oportunidade de conversar com pessoas da minha equipe que trabalham diretamente comigo e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado pela sua atenção. Até lá!